Olá, que a paz de Deus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos Channel. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Espírito Santo enquanto estudamos a Tua palavra e a história do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Pois é, a gente está continuando essa nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, essa saga incrível entre o bem e o mal, que, olha, está chegando no seu clímax. Hoje, a gente entra na segunda parte do capítulo 7. O título é A Influência de um Bom Lar. Mas o que a gente vai ver é como a base que Lutero recebeu em casa deu a ele a coragem para enfrentar tudo que estava por vir. Exatamente. E, olha, para que essa mensagem chegue a mais gente, a sua ajuda é fundamental. Quando você se inscreve aqui no canal Nisto Criemos, quando comenta, quando compartilha, isso ajuda demais a fortalecer este ministério. Contamos com vocês. E o nosso roteiro de hoje está bem intenso. A gente começa vendo a intimação que Lutero recebeu de Roma, depois o grande confronto em Augsburgo e então a ruptura final. Para fechar, a gente traz um alerta muito sério para os nossos dias e, claro, um convite para uma decisão. Bom, a história recomeça no momento crucial. Os ensinos de Lutero estavam se espalhando, sabe, como raios de luz pela Alemanha, despertando milhares de pessoas de um sono espiritual, de um formalismo que já não fazia mais sentido. E o ponto aqui, pessoal, é que isso não era só um debate de ideias, não. Era um despertar espiritual de verdade. As pessoas estavam deixando de lado os rituais humanos, a confiança em homens, para ter uma fé viva em Cristo. A palavra de Deus estava falando direto ao coração delas. É claro que todo esse movimento acendeu um alerta vermelho no poder papal. Lutero foi intimado a ir a Roma para responder por heresia. E a ordem do Papa para o seu embaixador foi brutal, sem meio termo. Era para prender, banir e excomungar Lutero e quem o seguisse. A intenção não era fazer justiça, era silenciar a verdade. No fim, o local do interrogatório mudou para Augsburgo, lá na Alemanha. E Lutero foi para lá a pé, uma viagem perigosíssima, as ameaças de morte eram abertas, todo mundo sabia, mas ele não voltou atrás. Essa frase de Lutero é impressionante, né? Ela mostra uma confiança total em Deus. Ele sabia que podiam tirar seu corpo, seu dinheiro, sua reputação, mas a sua alma, não. A força dele não vinha de si mesmo, mas da certeza de que estava cumprindo um chamado de Deus. E lá em Augsburgo, o confronto foi direto. O representante do Papa não queria saber de debate, não queria ouvir a Bíblia. A única palavra era retrate-se. E Lutero, firme, respondia que sua base eram as Escrituras e que ele não podia de jeito nenhum renunciar à verdade. E olha, essa fala do prelado mostra toda a fraqueza da posição dele. Quando faltaram argumentos da Bíblia para refutar Lutero, ele partiu para a ameaça, para a gritaria. Esse descontrole todo só prova que a autoridade dele não era na verdade, mas na força. E é aqui que a gente entende o centro do conflito. Esse slide mostra bem o abismo que existia entre os dois. Lutero pedia o quê? Provas, baseadas nas Escrituras. O legado exigia o quê? Submissão cega. Eram duas visões de autoridade que não tinham como se encontrar. De um lado a palavra de Deus, do outro a tradição da instituição. Sem conseguir refutar os argumentos de Lutero, o legado simplesmente perdeu o controle. A conversa virou uma chuva de ameaças. A frustração dele explodiu nesse ultimato, sabe? Deixando bem claro que não tinha mais espaço para razão ali. A única saída que ele oferecia era a rendição total. Lutero, claro, se recusou a se retratar. E com isso, a vida dele passou a correr um perigo gigantesco. Mesmo tendo um salvo-conduto, que deveria garantir a sua segurança, os inimigos dele conspiravam abertamente para capturá-lo e silenciá-lo de vez. Pressionado pelos amigos que estavam desesperados, Lutero acabou planejando uma fuga super ousada. Antes do amanhecer, ele montou num cavalo, escapou por um portãozinho na muralha da cidade e sumiu na escuridão. Foi um drible espetacular nos planos de Roma. A fuga foi uma vitória, com certeza, mas a guerra estava muito longe de acabar. O que vem a seguir é o ato final de desafio, aquele gesto que tornaria a separação com Roma uma coisa sem volta, definitiva. Só que antes desse ato público, Lutero travou uma batalha interna terrível. Essa pergunta aqui, ela o assombrava. Só você tá certo, todo o resto do mundo tá errado? O peso de se opor sozinho a séculos de tradição era esmagador. Ele lutou com essa dúvida, sabe, questionando se não estava arrastando milhares de pessoas para o seu próprio erro. Foi uma crise que ele só conseguiu superar se agarrando ao que ele chamava de a infalível palavra de Cristo. E então, Roma disparou sua arma final.
chegou a bula papal definitiva, o decreto oficial de excomunhão. O documento não só o expulsava da igreja, como o declarava amaldiçoado pelo céu. Era uma ferramenta pensada para isolá-lo e destruir completamente a sua influência. A resposta de Lutero foi: nossa, puro teatro político, mas de um simbolismo gigantesco. Ele convocou uma multidão, fez uma fogueira e, num ato de desafio total, queimou a bula papal. E não parou por aí, não. Ele também queimou os livros das leis canônicas, que eram a base do poder de Roma. Foi uma declaração assim visual e muito poderosa de que a autoridade do Papa não significava mais nada para ele. E foi isso que o levou a essa conclusão chocante e definitiva. Aquele sistema papal era a representação do anticristo. E toda essa história, mesmo tendo acontecido há tanto tempo, nos leva a uma pergunta muito importante para hoje. Qual é o grande alerta que a experiência de Lutero deixa para a gente sobre fé e poder? A lição central, o alerta que ecoa até hoje a partir dessa luta de Lutero, é sobre o perigo gigantesco de uma igreja que se mistura com o poder político para impor suas crenças. É isso aí. A lição é cristalina. A igreja nunca, jamais, deve buscar o poder do Estado para forçar seus decretos. Porque quando ela faz isso, ela deixa de confiar no poder de Deus e passa a confiar no poder dos homens. Ela repete exatamente os mesmos erros que a Reforma combateu. E o próprio Jesus já tinha avisado sobre isso lá em João capítulo 15. A oposição do mundo é o que se espera para todos aqueles que decidem apresentar a verdade de Deus. E essa inimizade contra a verdade, infelizmente, ainda existe hoje. Diante de tudo isso que a gente viu, chegamos ao ponto principal. Esse grande conflito entre a verdade e o erro exige que cada um de nós tome uma posição. Ficar em cima do muro não é uma opção. A pergunta que fica é: onde está a lealdade de cada um? Está nas tradições dos homens, em instituições poderosas, em líderes carismáticos? A história de Lutero nos aponta para um único guia seguro. O único guia seguro é a palavra de Deus, a Bíblia, e somente a Bíblia. É nela que a gente encontra a verdade que liberta, a verdade que nos sustenta no meio da tempestade. Ela é o nosso mapa, a nossa bússola. Não tem erro. Por isso, o nosso apelo hoje é muito direto e vem do fundo do coração. É um caminho de 3 passos. Primeiro, aceitar a Jesus como o único Salvador. Segundo, se comprometer a estudar a Bíblia com dedicação. E terceiro, com base nesse estudo, tomar a decisão corajosa de se separar de toda e qualquer tradição que vá contra a palavra de Deus. A gente agradece demais a sua companhia em mais essa análise. Mas olha, a jornada não para por aqui. O próximo capítulo promete, e a gente espera por vocês aqui no canal Nisto Cremos. E para terminar, fica aqui um incentivo. Se aprofundem no estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Eles são a chave para a gente entender os nossos dias e o final desse grande conflito. Que a busca pelo conhecimento seja uma bênção na vida de todos. Até a próxima. Nisto Cremos Channel. Canal de Esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.